Graça e paz sobre a sua vida. Tudo bem? Como vocês estão, gente? Saudades de vocês. Hoje nós temos uma convidada especial, a Mariá. Mariá, quero agradecer você por se dispor, né, a contar aqui um pouquinho daquilo que o Jesus tem feito na sua vida. Amém. E é um prazer te receber no Mesa e Graça. Amém, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Sim, é uma honra estar aqui. Espero que a minha história possa alcançar o seu coração e gerar alguma transformação ou alguma motivação. Em nome de Jesus. Amém. Como eu sempre falo, né, gente? Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Senhor fez. Exatamente. E gostaria já de começar assim logo de cara, né? Como que, se você veio de uma família cristã, melhor vamos começar do princípio, né, gente? Me fala um pouquinho, Maria, quem é a Mariá? Tá, porque bom. eu conheço, É gente. verdade, Então, ó. já quero partir do... É verdade, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Bom, eu sou Maria Monteiro, sou mãe de duas bênçãos, né? Manu, de 6 anos, o Pedro, de 3. Sou esposa do Leandro, né? Sou casada já há 8 anos, sou cristã há quase 15 anos, tá fazendo bastante tempo já, graças a Deus. Sou terapeuta, né? Sou terapeuta sistêmica, sou gestora de NR1, né? Atuo no corporativo, nas empresas, clinicamente também, né? A minha atuação hoje em dia é essa. Sou pastora, né? Sou pastora na igreja de Bonito hoje e dou suporte junto com meu esposo na igreja de Jardim, um pouquinho longinho daqui, né? Mas Deus nos levou para lá alguns anos atrás e estamos lá. Essa é basicamente quem eu sou, gente. É muitos currículos. Imagina, meu Deus. Né? Mas, Maria, você já veio de uma família cristã. Hoje você como pastora, né? Você já teve uma base cristã? Você veio de uma família cristã? Não, na verdade não, né? Hoje em dia é muito comum falar sobre família disfuncional, né? Eu não vejo a minha família como disfuncional. Eu vejo que a minha família foi uma família que dessa maneira Deus permitiu que fosse constituída. Sim. Né, mas não vim de família cristã, não tinha contato com igreja, com a Bíblia, ou qualquer coisa nesse sentido. Tenho uma tia que há muitos anos ela é da Assembleia de Deus. Algumas vezes ela me levava quando eu era criança, e creio muito nisso, né, sobre essa semente já ter sido lançada mesmo sem eu entender, mesmo sem eu fazer as minhas escolhas. Mas não vim de uma família cristã, não passei a minha vida na igreja, embora eu quisesse que fosse diferente, né? Mas Deus não erra e se Ele me permitiu estar nessa família, ser criada da maneira com que eu fui, com certeza foi para me forjar para o tempo que eu vivo hoje, né? Sim. Mas respondendo, não, infelizmente não, mas felizmente Deus me alcançou e eu pude fazer a minha escolha. Sim, ai, que maravilhoso. E que momento assim da sua vida você teve esse encontro, assim, ou teve essa experiência com o Senhor? Então, a minha primeira experiência com Deus foi nos encontros com Deus, né? Em outras instituições que chamam Encontro com Deus. Na Sara Nossa Terra a gente chama de revisão de vidas. Eu fiz minha revisão de vidas há 14 anos atrás. E eu fui convidada para o meu revisão de vidas pela vida de um rapaz que saiu da mesma crença que até então eu compartilhava, né, que era o Candomblé. E ele vivia insistindo, me convidando, eu sempre resistindo, né? Não tinha interesse, não vivia uma vida que até então eu não achava que fosse, né, ruim ou disfuncional. Na verdade, para você tava bom. Tava bom, né? Eu sempre tive muitas questões emocionais, mas também não entendia que Jesus podia curá-las, né? Sim. Não tinha encontrado ainda algumas respostas, enfim. E aí ele começou a fazer alguns convites, insistir pra mim. E aí um dia eu cedi, saí daqui de Rio Brilhante, fui até Dourados, fiz o meu encontro com Deus numa escola. E eu lembro que algo que marcou muito a minha vida foi quando eu cheguei naquele lugar, tinha uma mulher chamada Saide, Tia Saide, eu chamo ela até hoje de Tia Saide. E ela olhou pra mim assim, e eu enxerguei muito amor nela, né? E ela me abraçou e disse: "Você que é a Maria?" E eu disse: "Sim, sou eu", né? E ela falou assim: "Você não sabe o quanto nós oramos por você, para que você estivesse nesse lugar", né? E ali eu falei: "Meu Deus, como assim, né?" Muito crua, muito sem entender essa linguagem do orado, né? Do interceder. E ali eu vivi a minha experiência com Deus, que até hoje
Eu sempre digo assim, né, para os meus discípulos ou para as pessoas que eu tenho a oportunidade de compartilhar, que eu tenho um voto, uma aliança com Deus, que é de me lembrar todos os dias do lugar que eu saí. Né? Não só de um lugar de crença, mas de um lugar de identidade, um lugar emocional, porque eu não quero voltar para esse lugar. Então eu preciso ser constantemente lembrado, né, pelo Senhor, da onde Ele me tirou e como Ele me alcançou. Então Revisão de Vidas foi um marco na minha história. De lá para cá, eu sempre estive na igreja, eu sempre me envolvi com as questões da igreja, com evento de igreja, célula, enfim, né? Sempre liderei jovens, até que chegou o momento de cuidar, né, de uma igreja, enfim. E Deus me alcançou há 14 anos atrás e me alcança todos os dias. Né? Todos os dias Ele precisa nos alcançar nosso coração. E de lá pra cá foi a certeza que mudou minha vida, assim. Mudou completamente a minha história. Sim. E eu lembro muito que naquele dia teve um pastor que pregou sobre libertação. E eu não tinha entendimento nenhum, né, sobre libertação. E ele chama Nelson Bahia, esse pastor, e ele disse assim: Deus ama todos vocês que estão aqui, Deus tem um propósito para todos vocês que estão aqui, mas Deus reservou esse momento para uma pessoa. E ele começou a descrever a minha história, né? Começou a descrever dos lugares de onde eu tinha saído, e ele falou assim: é para você. E ali ele orou comigo e eu recebi a visitação do Espírito Santo também, né? Fui muito liberta e saí de lá com uma decisão, que era de viver uma vida diferente. E de lá pra cá eu vivo uma vida diferente todos os dias, uma novidade de vida, né? Sim. Há 14 anos. Foi o pontapé assim inicial, sim, né? Depois começam os processos, né? Sim. Que todo mundo que se converte, que não teve, né, uma base cristã, começa a viver, e eu vivi esses processos, vivo também até hoje, mas foi assim que eu fui alcançada, né? Não encontrada, mas sim, acho que voltei para o lugar que Deus tinha, talvez desde o princípio, reservado para mim, né? Então foi assim que eu fui alcançada por Jesus, gente. Glória a Deus, né? Eu falo que, como você disse, né? A questão, tudo que a gente vive tem um propósito no Senhor, né? Hoje você consegue enxergar, né? Eu falo que até por você ser pastora, pela autoridade que o Senhor te entregou, né? Para você viver hoje o seu chamado. Sim. Isso é muito maravilhoso. Mas quero que você descreva um pouquinho como que foi para você, porque a gente fala, né, gente, do nosso encontro com Deus. Mas eu quero que você mostre um pouquinho, fale um pouquinho do outro lado, como que é a volta, porque a gente vai em Revisão de Vida, fica apaixonado, volta. Mas e quando você volta pra casa, tipo, tá todo mundo igual, aonde você vai tá tudo igual, quem foi alcançada foi você. Exatamente. Gente, esse é o maior desafio, assim, porque você está nesse ambiente, né? Você está nesse lugar, e quando você volta, as pessoas não estiveram lá, né? E aí você precisa saber gerenciar tudo isso, e às vezes você não consegue. Eu tive um suporte, né? Desde que eu saí do Revisão de Vidas, eu tive o suporte da igreja, sim, né? Tive o suporte da Aurelina, que foi minha primeira líder, inclusive ela já esteve aqui, né? Já. Já. Então, e ela foi um suporte muito primordial. E aí eu tinha a minha família, que não era convertida, que, enfim, eles não eram obrigados a entender ou aceitar, né? Mas aí eu tinha que começar a me posicionar, fazer as minhas escolhas, porque a minha rotina mudou. A minha rotina agora era igreja. Eu sempre fui muito responsável de trabalhar, de fazer isso, fazer aquilo, mas os meus sábados, os meus domingos, as minhas quartas, que eram célula, era para a igreja, né? E então, como fazer com que as pessoas entendam que você era uma pessoa até ali, e a partir dali você vai fazer outra escolha? Não é por constrangimentos, sim, né? Eu creio que são os frutos, né? Os frutos de como você vai se tornando. Um dia, nem sei se a minha mãe está assistindo, mas um dia minha mãe disse assim pra mim, minha mãe sempre me validou muito, assim, ela sempre quis que eu fosse alguém na vida, sim, né? Então eu fiz escolhas que talvez ela não faria pra mim, né? Mas ela respeita, ela me motiva, ela me impulsiona. Mas um dia ela disse algo pra mim, eu falei, gente, eu acho que eu tô realmente vivendo o que Deus tem pra mim. Sim. Porque ela disse assim pra mim, como eu tenho orgulho da mulher que você se tornou. E eu só me tornei quem eu sou
por 2 pessoas na minha vida, né? Na verdade, por 3 pessoas na minha vida. Primeiro foi Deus, né? E segundo, porque Ele confiou na minha mãe e no meu pai, para que pudessem, da forma deles, com o que eles tiveram, né? Da maneira com que eles foram criados, me proporcionar a vida que eu tive, né? Então, quando eu saí de lá, eu tive que aprender a respeitar que existia um ambiente diferente, mas que eu poderia ser luz, que eu poderia fazer diferença. E muitas coisas foram mudando, assim, no meu relacionamento com a minha mãe, no meu relacionamento com meu pai, com meu irmão, né? Eu era alguém muito dura, né, com meu irmão, porque, querendo ou não, minha mãe tinha que trabalhar muito e eu que ficava cuidando, né, do meu irmão, 2 crianças, né, se cuidando. Então eu era muito dura, muito impositiva, né, e estava aprendendo, né, o que é transferir esse amor de Jesus, falar sobre Jesus. Enfim, Deus me deu a graça de alcançar alguns amigos, né, e ganhar alguns amigos para Jesus, que são meus amigos até hoje, né. O Diego é né, o Diego é um menino que Deus me permitiu, né, ganhar para ele e até hoje é um amigo. Então, assim, gente, você vai, né, se você não fez, ou se você já fez e você ainda não sabe lidar, talvez você fale assim, o tempo não resolve, realmente não resolve, mas o tempo associado à sua postura, né, uma postura que não constrange, uma postura que não aponta, mas uma postura que ama, que acolhe, que obedece, porque eu era uma adolescente ainda, né, então Você eu estava... Quando anos? eu estava de 17 para 18, mas eu morava com a minha mãe, mesmo que eu trabalhasse tudo, né, então eu tinha que obedecer, eu devia obediência, né? Se ela dizia não vai, não faça, não, então é isso, né? Então não é no rompante que você vai resolver o mundo que ficou aqui fora, é você tendo uma postura e se permitindo ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Te direcionando, te orientando, tendo uma vida com Deus, né? Eu lembro que teve um momento da minha vida que eu ficava muito em crise, assim, eu entrei numa esfera que eu falava, por que Jesus não me alcançou quando eu era criança? Por que ele não converteu os meus pais? Sabe, entrei naquela, porque talvez eu não precisasse passar por algumas coisas que eu passei, né, das quais eu não me orgulho, mas que também foram escolhas minhas. E aí eu entrei numa guerra, assim, com o Espírito Santo, né, tola, né? Isso aqui é guerrear com o Espírito Santo. Enfim, e aí eu lembro tão claramente, assim, o Espírito Santo dizendo pra mim, Maria, eu estava lá. Eu sempre estive lá. E por isso você está aqui. Né? Então ali eu entendi, poxa, realmente, se ele não estivesse lá, talvez eu não teria chance de viver o que eu estou vivendo hoje. E como que você ouve a voz? Se relacionando, né? Se permitindo ser tocado, transformado, confrontado. Porque eu vejo também, que o mundo que fica aqui fora, ele serve de algo para nos confrontar, para fazer com que a gente vire o holofote pra gente também, porque eu já lidei com pessoas assim, né, de que vai pro revisão e eles ficaram santos, mas eles esquecem das semeaduras que ficaram aqui, né, das semeaduras que você foi lançando no caminho. E esse processo pós-revisão, pós-encontro com Deus, pós-conversão, também o tempo da sua colheita, do seu ajuste, da sua afinação. Então, o ambiente, eu creio que Deus pode mudar o ambiente? Pode, mas o ambiente também vai ser necessário para esse processo que a gente vai viver. Como eu vou aprender a ser paciente? Como eu vou aprender a ter, ser longânimo, né? Ter um longo ânimo para lidar? Então, vai ser isso, né? Então, é olhar, entender, respeitar e se permitir ser moldado pelo Espírito Santo diante do ambiente que você está, que ficou aqui fora, né? E hoje você pode desfrutar. Hoje, depois de quase 15 anos, eu desfruto de um ambiente de paz, de tranquilidade. Totalmente diferente, sim, né? Onde as pessoas continuam diferentes, onde as pessoas continuam acreditando nas coisas que elas acreditam, mas que a gente pode viver em paz e harmonia, cada um respeitando. A gente se respeita, né? E não se fere pelo fato de um ser pastor, pelo fato de outro ser católico, pelo fato de outro ser espírita, não. Há um respeito. E isso foi construído, né, gente? Então não sai do revisão, não sai do seu encontro com Deus surtando, brigando com todo mundo, sendo crentão da vez, não. E é muito sério isso, porque eu falo, quando a gente encontra Jesus, realmente
a gente tem uma semeadura já, e eu falei às vezes até consertos que a gente precisa fazer depois que a gente tem a consciência, Exatamente. né, daquilo que a gente fez de errado, né, Sim. do quão errado a gente estava, né, até encontrar o Senhor. Exatamente, por isso que o ambiente é para nos moldar. Sim. Se Deus quiser moldar o outro, e eu creio que é a vontade dele, ele vai usar qualquer artifício para fazer isso, mas o ambiente é para nos moldar, para nos tornar até melhores. porque quem foi alcançado foi a gente. Então não é sobre o outro, Não né? é sobre o outro, sobre né? nós. Isso é verdade, é sobre nós. É só o reflexo. É o reflexo, é verdade. Mas você falou que veio do candomblé. Uhum. E você não teve nenhum contato, igual você disse, só quando pequena que você foi na igreja. Como que foi pra você? Como que você foi parar no candomblé, não tendo nenhum contexto seu? Assim? Então, na verdade, eu fui pro candomblé, eu tinha 8 anos de idade. Ah, você era Eu era criança. Né? Eu não tive escolha. A minha família foi envolvida nisso, né? Sim. Porque a gente tinha perdido a minha avó, eu morava com a minha avó, eu perdi minha avó. E foi uma dor muito profunda. E nós encontramos ali respostas, né, para essa dor. E acabou que a gente fica onde a gente sente que pertence, né? E ali por muitos anos eu entendi que eu pertencia àquele lugar, né? Tem coisas que são muito difíceis, eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de limitação até mesmo para compreender. Que existem algumas crenças que são impostas, que são violentas, né? Então eu vivi vários períodos, mas eu entrei assim num nível que eu não sou uma vítima do que eu vivi, né? Eu fiz escolhas, eu tinha 8 anos, mas eu não fiquei com 8 anos para sempre. E quando eu pude fazer uma escolha, eu fiz uma escolha, que foi sair e conhecer a Jesus, né? E ter a minha vida transformada. Então eu olho assim, por muito tempo eu tinha medo, eu me senti acuada, acusada, né? E foi assim um destravar na minha vida, porque eu não saí de lá para ir para a igreja. Eu só saí de lá. Eu cheguei, né, na autoridade que tinha naquele lugar e disse, eu não posso mais, eu não consigo mais. Então, nessa época que você foi para revisão, você já não estava? Não, eu já não tinha mais envolvimento. Eu já não tinha mais envolvimento. Fazia poucos meses, mas eu não tinha mais envolvimento. Né? Eu ia procurar outro lugar, né? É tipo quando a gente sai da igreja. Eu ia procurar outro lugar para pertencer, né? Eu ia procurar outro lugar. E nesse meio tempo foi onde o Fagner me achou. E começou a investir em mim e tal. E ali eu decidi, falei, não, eu acho que eu posso só experimentar, né? Só ver, não tô fazendo nada mesmo, né? Mas você tinha alguma resistência, assim, quando ele falava? Eu tinha, O que você pensava? A primeira coisa que eu falava, gente, se eu virar crente, eu vou ter que dar dinheiro pra pastor. Ai, gente, que ridículo isso. Desculpa se você pensa assim. Você não vai dar dinheiro pra pastor. Você vai ser fiel e vai viver recompensa da fidelidade com Deus. É isso. Eu pensava nisso, eu achava assim que eu ia ser a biblona. Eu lembro até que teve uma campanha na Sara que a gente, que era jovem, tinha que fazer a campanha da cruz. Somos o povo da cruz. Gente, nós tínhamos que andar com a cruz. E eu trabalhava na prefeitura e eu tinha que ir com a cruz pra prefeitura. E eu falava, quem te viu, quem te vê, Maria. Meu Deus, tinha algumas resistências, né? Por maus testemunhos que, né, infelizmente acontecem. Mas eu me permiti. Eu falei, eu preciso viver isso aqui. E eu acho que Deus tinha tanto interesse na minha vida, que o meu revisão foi tão profundo pra mim, que eu não via outra alternativa. Eu já saí de lá sentindo que eu pertencia. Eu não conhecia os pastores que iam me pastorear. Tanto é que eu ando com eles até hoje, né? Com a pastora Edgar, a pastora Samara. Eu não sabia eu não sabia o que era ter um líder, o que era abrir o seu coração, o que era pedir direção. Você só entendeu que você tinha que ficar ali. Eu entendi que eu tinha que ficar ali, né? Eu já fazia terapia, então às vezes eu abri o coração com a psicóloga, né? Na época, mas é uma coisa que vai tão além, né? Tem pessoas que tocam a nossa alma, que são tão assertivas, né?
E eu percebi assim que depois que eu me converti e fui viver a minha história com Jesus, eu achava que eu ia ser livre de coisas que eu vivi dentro do candomblé, né? As forças espirituais, né? O mundo espiritual em si que é muito complexo, mas eu entendi que Deus tinha o interesse de curar a minha alma, as minhas dores, né? As minhas fragilidades. Tanto é que eu achei por muito tempo que o meu ministério estava condicionado à libertação, né? E hoje eu vejo assim o quanto Deus trabalhou na minha vida e me permite trabalhar na vida de outras pessoas através da cura da alma, seja como profissional ou seja como pastora, né? Então é algo assim que hoje eu tenho muita clareza disso, né? Mas quando a gente sai de um ambiente tão opressor, tão promíscuo, tão violento, tão diferente, né? É diferente, porque eu saí de lá, eu óbvio, né, não posso citar nomes nem nada, mas eu recebia ameaças, né? Eu era constantemente constrangida por ameaças. Olha, eu vou te matar, olha, você vai cair, vai levar um tombo, pode morrer. Você sabe, coisas, eu nem sei se a minha mãe sabe disso. Enfim, já fazem tantos anos, né? E um dia eu fiquei tão apavorada que eu liguei pro pastor Edgar e eu disse, pastor, olha, eu tô recebendo fotos, eu tô recebendo algumas falas, né? Porque eu tive um relacionamento lá. E ele falou assim, Má, eu vou te falar uma coisa. Sobre você existe algo que nada vai prevalecer, que é o sangue de Jesus. E aquilo se fez assim na minha cabeça. Falei, gente, meu Deus, eu tenho algo que me cobre, né? E dali pra frente eu não tive mais medo, eu não tive mais receio, eu não vivi mais refém, né, daquela experiência. Não vivi mais, né? E aquilo foi um destravar. E é nisso que eu acredito que é a palavra rema, né? Que vem realmente de encontro, que gera uma revelação de coisas que você não tinha entendimento, que você tinha acesso, né? Que é ao sangue de Jesus. E esse sangue que me lavou, me remiu, né? Me purificou. E de lá pra cá, assim, eu vivo essa vida com Deus, com a minha família, né? Servindo a Deus, os meus filhos. Eu tive a oportunidade de viver e de fazer os meus filhos viver algo que naquele dia no quarto eu questionei o Espírito Santo, né? Que por que eu não nasci? Por que eu não vivi? Mas ele é tão bom que ele me deu a oportunidade dos meus filhos não terem esse questionamento, né? Eu posso criar os meus filhos na igreja. Crescer com outro entendimento. Exato, né? Sabendo quem é Jesus, né? Hoje mesmo a gente estava vindo pra cá, gente, você andar no carro com duas crianças, na fase dos porquê, ai Senhor, 2h30 de viagem. Falei assim, André, eu vou. Eu falei pra você, eu vou. E a Manu falou assim pra mim, eu sou fã de Jesus, eu sou muito fã de Jesus. Eu falei, amém, glória a Deus, é isso, seja assim até que ele venha, né? Mas é isso. É isso, glória a Deus. E é maravilhoso mesmo, ter a oportunidade dos filhos, né, conhecer a Jesus. Eu falo no meu caso, o Pedro aqui conheceu mais pequenininho, né, porque ele tinha 2 anos quando eu comecei na igreja. Então, tipo, pra ele, a Luísa já era mais velha um pouquinho, mas é maravilhoso. Eu falo, é muito diferente quem viveu os dois mundos, você conseguir enxergar a graça de Deus, daquilo que ele nos proporciona. Deus é maravilhoso. Com certeza. E o que não quer dizer que depois de uma vida com Deus você não vai ter enfrentamentos, problemas, lutas, isso, né? Vai ter, mas a diferença é que você tem armas, né? Você sabe com que lutar, você sabe aonde recorrer. Se torna mais fácil, eu acho que tem luta que a gente passa que parece que vai matar, né? Que a gente não vai se levantar, mas quando você passa por isso e vai pra próxima, você fala, não era nada. Não era nada. Eu só sendo formada. Eu falo que a gente ter essa convicção de quem é Jesus na nossa vida muda tudo. Mesmo que quando a gente tá no meio do vucu-vucu, parece que nada vai dar certo, né? Dor a gente vai sentir, aflição a gente vai ter, a palavra já fala, né? Que a gente vai passar. Mas a gente vai passar. Eu estava vendo um Reels de um pastor e ele disse assim, a dor não está autorizada
a te destruir. É verdade. E ela não tem mesmo essa autoridade. Nunca vai nos destruir. O vencedor é isso, né? Sim. Passa além da dor. A dor não para, a dor não destrói, não E subir. na verdade a gente enxergar o propósito, Enxergar né? o propósito. Olhar, não só olhar pra dor em si, eu não tô, gente, desmerecendo a dor. Sim, Cada um com vai certeza. passar por uma dor e realmente vai doer, vai ser difícil. Mas eu acredito que há um propósito em tudo Sim. aquilo que a gente passa e procurar olhar, né, para aquilo que o Senhor está nos moldando, o que Ele está nos ensinando, o que a gente não precisa repetir, né? Algo o Senhor está mostrando todas as vezes. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, que quando a gente não usa a linguagem então do crentez, né? Eu digo para eles, a dor, ela é uma bênção. E aí eles ficam, nossa, o que você tá falando, né? Tá doida? Como assim? Como eu vi que você assim? me curava, falando que agora é mesmo. Eu tô te pagando não pra dizer isso, né? Mas por que a dor é uma bênção? É justamente usando a sua fala de enxergar o propósito. Se não doer, eu não vou procurar ajuda. Eu não vou enxergar que está em desordem. Ah, eu tô com dor de cabeça, ela não passa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o médico. E aí lá eu posso ter um tratamento mais assertivo. Então a dor também é uma maneira, é uma ferramenta que Deus tem de nos fazer parar, olhar, recalcular, ajustar, né? E viver de acordo com o que Ele tem para nós, né? O Senhor Jesus passou dores, mas Ele não deixou de enxergar o propósito e nem de cumpri-lo, né? Mas Ele passou pela dor. Por quê? Porque é necessário. Se Ele passou, é para nos mostrar que nós também vamos passar, mas que a dor não é maior que o Deus que nós servimos. Né? Aleluia, glória a Deus por isso. Tem alguma passagem bíblica? Eu anotei aqui, eu tava falando pra elas aqui, gente, no make-off, eu falei, Simone, eu não tava nervosa, mas agora eu tô. E aí nessas horas a gente esquece tudo, né, gente? Mas eu vou ler aqui pra vocês, que tá em 1 Samuel. Já vou anotar aqui, vocês anotam aí. Eu acredito que vocês vão conhecer, mas é um texto assim que tem norteado a minha vida desde então, né? Que diz assim, 1 Samuel 2,8. Ele levanta do pó o pobre e do montor o ergue o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da sua glória. Né? E esse é um texto que é uma oração de Ana. Né? Ana está orando esse texto. E quando a palavra diz aqui que ele levanta o pobre do pó, eu entendo que Deus me levantou do pó, do lugar de vergonha, de humilhação, de não entender os processos, né, da vida que eu estava passando, da perda, dos abatimentos, das dores emocionais. Deus me levantou do pó, né? E Ele tem me feito assentar entre os príncipes. Por que eu digo isso? Porque hoje o que eu vivo na minha vida, na minha história, eu vivo lugares de honra que eu nunca pensei que eu fosse viver, né? Hoje eu tenho acesso a pessoas de honra. Hoje isso não é sobre o outro, né? É sobre eu olhar para quem eu era e dizer, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse viver isso aqui, né? Até quando eu fui embora daqui, eu falava, eu não pensei o que eu vivo hoje, né? O que a minha família vive hoje. Já passei muitas lutas aqui, vocês, né, sabem, já acompanharam, e Deus realmente tem feito eu viver um novo tempo na minha vida. Então esse versículo assim, ele me conduz, né? E tem um outro também que diz assim, que aonde houve vergonha, haverá dupla honra. Né? Eu já passei muitas vergonhas na minha vida, muitas vergonhas, né? Mas hoje Deus tem me justificado, né? Tem feito eu viver esse ambiente da dupla honra, né? Da onde Ele me tirou, das coisas que eu vivi enquanto solteira. Deus mudou a minha sorte, né? E eu creio muito assim também naquele texto que diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Né? Então, eu estou em processo, né? Todos estamos, gente. Todos estamos. E eu sei que Ele vai completar o que Ele começou em mim, na minha casa, na minha família, né? Então, eu olho para esse texto e eu recebi esse texto como uma palavra profética na minha vida através do pastor Edgar, num renovo, onde a gente foi enviados, né? Oficialmente para Jardim.
E ele me abraçou, ele orou comigo e ele liberou esse texto na minha vida. E quando eu cheguei em Jardim, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu deixei o meu conforto, assim, financeiro, não. Mas também ficou a mão na frente e até atrás, tanto é que o Tony que levou minha mudança pra lá. Né? Mas fui com semeaduras da igreja, não tinha casa, estava grávida com uma criança pequena. E a gente só via as muralhas, os desafios, né? E Deus foi acrescentando, foi ajustando, foi alinhando. E a gente entendeu que era realmente o que Deus tinha para nós naquele lugar. Né? Hoje, com um novo desafio, que é a igreja de Bonito, fica ali tudo pertinho, né? Mas eu creio que ainda haverá graça e favor de Deus para nossa força seja hoje como era antigamente, né, para subir nesse monte e viver uma história linda lá em Bonito, né? Mas esses versículos, eles norteiam minha vida justamente porque eles marcam pontos de transição da minha vida, né? E eu não fui estéril como Ana, mas eu pude gerar algo de Deus para minha vida, né? Deus permitiu com que eu gerasse algo dele para minha vida. Então, olhar para a história dessa mulher que tinha uma necessidade, que tinha uma dor e reconhecer, né, que Deus tirou ela daquele lugar de humilhação, de conflito, com Penina, com a sociedade, né? Porque, meu Deus, ela era considerada, gente, a mulher que não podia ter filho, ela era espraguejada, né? Então, ela saiu desse lugar e Deus não deu só Samuel. Depois de Samuel, ela teve vários outros filhos. Né? Então Deus gerou abundância. Ela conheceu primeiro o Deus da provisão, que foi o Deus que gerou, né, que lhe proporcionou com que ela tivesse Samuel e ela entregou. Então, ok, eu conheci o Deus que proveu, né? Mas agora eu conheço o Deus que faz abundar, porque ele deu mais filhos para ela, né? E tem esse testemunho lindo, né? E a gente olha e fala, meu Deus, Deus queria um profeta, Ana queria um filho, e a vontade, né, se une e Deus faz essa explosão, né? Porque a Bíblia diz que nenhuma palavra que Samuel lançava ela era respaldada por Deus. Então, olha o que essa mulher gerou, e gerou na onde? No altar, né? Reconhecendo que Deus a fez, tirou ela daquele lugar e levou ela para um lugar de honra, né? Assentar entre os príncipes. E porque ela entregou, né? E porque ela entregou. O sonho dela, o que ela mais queria na vida. Por isso, ela, né? Lançou diante do Senhor. Exatamente, por isso que Paulo diz, né, que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. Esses dias eu estava estudando sobre esse texto, a gente lê, né, e a gente lê sempre textos como esse, mas eu fui olhar com profundidade para ele, porque se parar para pensar, que Deus tem para nossa vida, gente. Eu nem sei se está acabando, eu também converso bastante, tá, gente? Mas se for para deixar a palavra do final, eu já vou deixar no meio. O que Deus tem para nossa vida, é isso que esse texto está dizendo, né? Que o que Ele tem para nós é aquilo que o olho não viu. Então significa que ninguém nunca enxergou ou contemplou aquilo que Deus tem preparado para nós. Que o ouvido não ouviu, você nem ouviu falar, você não ouviu nenhum testemunho ainda do que Deus tem para você e que não penetrou no coração do homem, nem você sonhou, nem você imaginou, não está dentro da dimensão da tua consciência e dos teus desejos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então é tão grandioso, é tão exponencial, gente. Eu estou aqui para dizer para você, Deus faz. Se Deus fez na minha vida uma jovem que tinha um futuro? Eu tinha um futuro, eu já fazia faculdade, eu já tinha alguns planos para minha vida, mas Deus fez aquilo que o meu olho não viu, que o meu ouvido não ouviu e nem aquilo que eu sonhei. Então, se Ele fez na minha, com certeza Ele pode fazer na sua. Basta crer, buscar, se posicionar. Não tira teu pé. Aos que permanecerem, a Bíblia diz, né? Sim. Você vai ter coroa, vai ter vitória. Então permaneça. Não sei por onde começar. Procure uma igreja, procure um pastor, procure um líder, procure um mentor. Porque sozinha a gente não vence. Não vence. Essa é a mais pura verdade. Não. A gente precisa, né, de pessoas. Isso. E relacionamentos nem sempre são fáceis. As pessoas esticam. Tanto é que o Provérbios fala, né? Como ferro afia o ferro, um não afia o outro.
nós somos afiados nos relacionamentos. Na verdade, eu falo que a gente é treinada a não querer ouvir verdades. Ah, quem que quer, gente? Quem quer ouvir? A minha pastora era mestre de dizer verdades pra mim, eu ando com ela. E foram verdades necessárias, difíceis, duras, mas que me fizeram por amor, né? Sim, o amor é isso. Exatamente. É falar aquilo que você precisa ouvir. Exato. A gente tem que duvidar de quem fala só o que a gente quer ouvir. Isso não vai te levar a crescer, a mudar, porque mudança só começa com reconhecimento. Quando eu reconheço que preciso. E às vezes o outro é esse canal, né? No casamento mesmo, a gente precisa reconhecer, na vida com os filhos. Então, você não sabe por onde começar, vai fazer uma terapia em nome de Jesus, investe nisso, né? Vai procurar uma igreja, vai procurar um pastor, vai cuidar de você, vai olhar pra você, vai aceitar que você também é problemático, você também dificulta a vida do outro, né? Porque a gente dificulta sim, não tem jeito. Né? Mas com Jesus, gente, o trem alinha. Dá certo, né? Dá certo. Mas falando aí, vamos para essa pauta agora da terapia. Ai, né? meu Deus. Fala aí um pouquinho você, como psicóloga, como terapeuta, o que você diria, né, para as pessoas? Todo mundo precisa fazer terapia, gente. Nós precisamos. Terapia salva Mas vidas. eu quero falar um pouquinho assim com relação ao meio cristão, né? Porque ainda, infelizmente, existe muita dificuldade das pessoas, né? De às vezes buscar uma ajuda de um psicólogo. Às vezes a gente vai precisar de um remédio, precisa ir lá no psiquiatra. Não sou contra, precisa. Não, Precisa. Então, na verdade, eu nunca enfrentei muitas dificuldades na questão do meio cristão, porque a instituição, né, que eu faço parte, sempre fala muito sobre cura, né? Tanto é que a nossa bispa é uma psicóloga, né? Então, sempre houve muito incentivo para cuidar da alma, para falar sobre cuidado da alma. Mas ainda assim, eu faço questão de dizer para os meus pacientes, quando eles chegam, né, no consultório, eu digo, eu sou pastora, eu sou cristã. E eles falam, por que você fala isso? Né? Eu digo para eles, porque se o que eu tenho, o que eu acredito, o que eu carrego não puder te ajudar, eu não sou profissional para poder te atender. Então eu já deixo muito claro, né? Eu não estou lá com o intuito de levá-los para a igreja, mas se eu puder falar de Jesus, tanto é que eu não atuo como psicóloga e sim como terapeuta, justamente por algumas normativas do conselho. E tá tudo bem, né? Mas eu atuo como terapeuta porque eu gosto de ter essa liberdade de dizer, eu sou cristão e se eu puder te ajudar através da minha fé eu vou fazer isso, né? Então Paulo diz para o seu discípulo, eu oro, eu desejo que a sua alma seja próspera, né? Então, gente, Jesus pode curar com certeza, Jesus pode, mas você precisa olhar para um âmbito onde, será que Jesus também não está esperando que você se movimente? Que você reconheça, né, que precisa de ajuda? Eu faço terapia há anos, eu faço porque como profissional eu preciso fazer, eu faço porque tem dores. Esses dias mesmo o terapeuta falou assim para mim, você enterrou algumas coisas com a tua avó, minha avó morreu há 20 e poucos anos. Então são destraves, são insights, são percepções que a gente precisa do outro que é neutro, do outro que não vai tomar partido do seu cônjuge, né? Eu atendo casais também, gente, pra mim é o supra-sumo dos atendimentos, eu adoro, né? Mas é se permitir, né? É se conhecer. Eu uso muito também a questão dos temperamentos, né? Você sabe qual é o seu temperamento, você sabe quais são as suas respostas inatas, você sabe por que você age assim, você sabe por que talvez você tem dificuldade de receber amor. Ah, mas eu quero, mas não consigo. Será que você cresceu num ambiente que você recebia amor? Então, assim, eu não dou o que eu não recebi, eu não dou o que eu não aprendi. Isso é muito visível com os filhos, né? Muito, meu Deus, demais com os nossos filhos. Então, eu sempre digo isso no consultório. As lutas que nós deixamos de lutar, os nossos filhos vão lutar. Então, dentro da abordagem que eu trabalho, que é o sistêmico, né, que acredita muito nessa ressonância, na epigenética, que as emoções e as experiências elas são passadas das gerações, tanto é que a Bíblia fala sobre as maldições hereditárias.
se eu não decido lutar, se eu não decido mudar alguns comportamentos, porque a terapia também é para isso. É para olhar para dizer, esse comportamento é saudável? Esse comportamento te faz bem? Então eu posso mudar, mas eu não cresci num lar que me permitiu ser assim, ou houve falta disso. Ok, mas agora você é um adulto que pode mudar o seu comportamento. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Não entra naquela, né, Gabriela? Eu nasci assim, não. Eu cresci assim, gente, vou morrer assim. Por favor. E quem vai sofrer é os seus filhos, é quem vem depois de você. Né? Então, a gente que é cristão e crê no geracional, né? Crê nos legados que nós deixamos, por que não construir através também da terapia autoconhecimento? Né? Eu me conheço, a Bíblia diz sobre conhecer a verdade e libertar. É a verdade da palavra, mas e a verdade de si mesmo? Você conhece a sua verdade, você conhece a sua origem, você conhece a tua essência. Então, como eu vou conhecer? Você pode pegar livros, você pode... Tem várias maneiras, gente, mas existem profissionais tão capacitados, né? Existem profissionais que não levam a sério, né? Eu também trabalho com as constelações familiares, esse é um tabu, sim, dentro do meio cristão, né? Depois eu posso até entrar nessa pauta, mas é uma ferramenta que eu acredito que ajuda, que traz consciência, né? Então, por que não me permitir? Por que não... Quando eu digo assim, quando a pessoa tem muita resistência, Simone, ela se esconde atrás da religião, ela se esconde, independente da crença que ela tem, ela se esconde, por quê? Porque ela não quer viver. Ela não quer se permitir viver uma vida leve. Ela não quer, talvez, se permitir se submeter ao marido. Ela não quer se permitir ouvir as dores dos filhos, né? E vice-versa, tá, gente? O homem também. Né? Eu digo assim, as mulheres às vezes chegam, meu marido não vai. Quando eles vêm para terapia, o homem, eles são muito mais assíduos, são muito mais comprometidos. Eu tenho muitos pacientes homens e eles são muito comprometidos. E aí você vê que quando o homem vai, é que nem aquela pesquisa, né? Que quando o homem converte, a casa converte. Na terapia também parece que é uma reação em cadeia. Né? Aí vai a família, vai a esposa, vai os filhos, vai todo mundo. Sim. Né? Então, gente, não se esconda atrás. Jesus quer que você seja curado, inclusive através das ferramentas que ele permitiu, né? A Bíblia diz que nada do que acontece na terra não acontece se não for através da palavra dele, através da autorização dele. Então, não se esconda, não use Jesus. Eu olho para a história da mulher do fluxo, aquela mulher, ela estava vivendo uma dor física, mas também uma dor emocional. Né? Ela toca na veste, ela toca na horda, ela recebe poder e ela podia ter ido embora. Mas Jesus olha para ela e, se você procurar, Jesus chama ela de filha. O que Jesus está devolvendo para essa mulher, gente? Identidade, pertencimento. Então Jesus não quer ir lá, tô com uma dor nas costas. Tá, Jesus quer lá derramar um bálsamo, impor as mãos e você ser curado. Mas será que as dores nas suas costas não refletem pesos que você carrega que não são seus? É fácil deixar? Entende? Então Jesus quer fazer a obra completa, como ele fez nessa mulher. Ele olha, filha. E hoje a gente vê assim, muitas doenças psicossomáticas. Meu Deus, gente. Hoje eu atuo muito em empresas, né? E eu sempre falo para os gestores assim, eu nunca vou olhar para os colaboradores como um número. Eles são pessoas. Então, eles trazem demandas da casa. Não leva do trabalho para casa. Você leva, você é um ser humano só. Ou você deixa uma pessoa lá na sua casa e vai outra para o trabalho. Não. É a mesma pessoa que sai do trabalho e vai para casa e às vezes está irritada. Né? Então, essa somatização está adoecendo e as pessoas não se percebem. Né? Não, na verdade, a gente está acostumado a passar os nossos limites. Né? Existem limites que precisam ser ultrapassados, mas existem limites que precisam ser respeitados. Né? Então, essa soma é o quê? Está somando por quê? Porque eu não estou esvaziando, porque eu não estou falando. Eu sempre digo que a terapia ela é esse movimento da fala. Por quê? Porque o que está mais perto da sua boca é o seu ouvido. Então, você vai se escutar. Tem coisas que eu nem preciso falar para os meus pacientes. Eles mesmos têm a sua percepção, têm o seu insight. Né? Então, é um movimento. Você precisa se movimentar.
Né? Aquela mulher que ela há 12 anos, ela ouve algo que pode mudar a vida dela. O que, que ela faz? Ela não fala, vai lá, manda chamar Jesus. Não, eu vou. Ela tem uma atitude. Ela tem uma atitude, ela se move. Então ela se move em direção a algo que pode mudar a história dela. Ah, você está endeusando terapia? Não é isso. Não é isso. Tanto é que eu acredito no poder de Deus através da vida de pessoas. Sim. Né? E sim, eu oriento, procura um terapeuta que fala a tua língua, procura um terapeuta que vai entender a tua crença, para você não entrar no conflito terapêutico também, né, gente? Mas para você que é cristão, por favor, se permita viver essa experiência. Tem tantos profissionais capacitados, tem tanta gente cheia de Deus que pode transbordar na sua vida, né? E se você talvez tenha esse dom, eu vejo tanta gente que tem dom, porque você não é um terapeuta? Você não vai curar suas dores e também vai ser canal para curar a dor do outro, né? Então, gente, não fiquem presos em crenças. Viva primeiro a sua experiência e tire disso aquilo que é proveitoso para você. É isso. Amém, glória a Deus. E como que isso é verdade, né? Essa questão da terapia. É maravilhoso. Maravilhoso, gente. É maravilhoso, é vida. Conhecer, né? Se conhecer, na verdade. Porque quando você analisa você começa a enxergar da onde que saiu as suas dores, por que você reage. A questão do temperamento também, é maravilhoso você falar. Porque aqui em casa somos 2 coléricos e 2 sanguíneos. Santo Deus! Eu e o Pedro sanguíneo, a Ana Luísa e o Tony colérico. Olha, gente, e não é fácil, é uma briga boa o colérico com o sanguíneo. Lá em casa também é um colérico, um melancólico, não, 2 melancólicos, um colérico e um sanguíneo. Mas no sanguíneo é Leandro coleriquíssimo, Maria melancolíssima, Pedro nem se fala. Aqui, gente, é ferro afiando ferro todo dia. Mas aí a gente se conhece. Então, mas é muito interessante essa questão pra mim, pelo menos pra mim, eu achei que foi um divisor assim de águas, conhecer. Meu Deus. Porque eu comecei a entender algumas reações. E principalmente aquela coisa assim, de você querer que a pessoa faz algo e você saber que ela vai reagir de outra maneira diferente. Que não vai reagir no seu tempo. Não vai. Eu sempre falo isso lá em casa. O diferente não é errado. Só é diferente. Mas pra gente parece errado quando a gente não conhece. Então, você é insensível, você não sei o quê. Você demora muito pra fazer as coisas, você procrastina, mas é o tempo da pessoa, né? É o tempo de ação, de reação, de duração. Então, às vezes, ou é muito reativo, né? Ou é muito reativo, porque os sanguíneos, eles podem até explodir, ou eles podem ser feridos, mas não fica ali dentro deles muito tempo. Né? Eles perdoam, eles liberam, eles vivem a vida e tá tudo certo. Exatamente. O melancólico, ele vai fingir que tá tudo bem com ele, né? Mas se você pisar na bola, você quebrou um ovo, ele vai falar pra você lá do dia que você não foi no aniversário dele. E o ovo não tem nada a ver com isso. Então, assim, quando você conhece, fica mais fácil de lidar com o outro. Por isso que eu falo que autoconhecimento muda casamento e salva a vida, gente. Porque você vai aprender o limite do outro, o respeito do outro. Um melancólico, por exemplo, não é de muitos relacionamentos, né? Como um colérico também não é. Um sanguíneo, a casa dele vai estar cheia. Ele vai ter a família toda. E o colérico vai estar dentro do quarto assistindo o filme dele, gente. Eu sempre brinco com a gente aqui em casa, eu acho que eu sou a aglutinada e o marido é o disperso. O Tony, ele é extremamente disperso. Ele dá pra contar as pessoas assim, que ele se achega que mais. É muito do temperamento. E eu, gente, meu Deus, acho que se pudesse eu enchia a casa todo final de semana. Eu sei, eu já vi essa casa cheia. Essa mulher é doida. Eu fico, santo Deus, gente. Manda esse povo embora, Maria. Hoje eu melhorei muito com isso, porque eu também não gostava. Nossa, eu não gostava. Hoje eu sinto falta, né? Então quando eu cheguei em Jardim, eu era a pessoa que não gostava. E aí eu sofri muito como pastora, né? Mas hoje não, hoje as pessoas chegam na minha casa, elas entram e tá tudo certo. Eu recebo as pessoas de Rio Brilhante, vão lá pra casa, porque tem balneário, tem isso, tem aquilo, né? Eles ficam 7, 10 dias e ela me fala, não te incomoda? Mas não me incomoda mais, hoje eu gosto e tá tudo certo. Mas antes, gente, você ficar 10 dias na minha casa, a gente ia ter um problema. Você ia ficar na minha casa, eu ia sair da minha casa. Ele é pastor agora, gente. Mas a gente amadurece.
amadurece, né? Isso é amadurecer. Eu falo, a gente também não tem que ser refém, né, do Sim. nosso temperamento. Isso é um ponto muito importante, gente. Não o seu temperamento como desculpa pra você ser mal educado. Eu falo que eu penso. Não, isso é grosseria mesmo. Né? Então, o amadurecer é isso. É usar aquilo que o meu temperamento tem de bom e potencializar. E o que ele tem de ruim, eu posso tentar gerenciar. Né? Então, os sanguíneos são muito de relacionamento. Isso é maravilhoso. Né? O mundo hoje é de networking. Né? Então, eu potencializo isso. Mas, às vezes, oscilações, altos e baixos, eu posso gerenciar. Né? Então, não use o seu temperamento como desculpa para sua falta de amadurecimento. Você pode amadurecer. É uma busca, né? É uma busca, com certeza necessária. Senão você torna seus filhos reféns, o seu cônjuge refém, todo mundo refém, né? Então, é isso. Amém. Quero te agradecer. Imagina, eu fico honrada, gente. Fiquei muito boca. Muito feliz por você aceitar. E, gente, ela veio de tão longe. Eu ia vir com certeza, imagina. Demorou um pouco, mas deu certo. Deu certo, mas ó, que a gente tá marcando É verdade. e não dá certo. Verdade. Mas eu falo que é tudo no tempo do de Senhor. Deus, Na hora que é pra dar certo, Sim. tudo acontece. Com E eu certeza. quero agradecer. Muito Eu obrigada que por agradeço, você se dispor. sim. Muito Agradeço. feliz por aquilo que o Senhor tem feito Amém. na sua vida, que você continue sendo um canal de bênção Amém. em jardim, Eu bonito, recebo. e onde Deus te levar, Amém. Eu recebo, em nome de que Jesus. você continue sendo bênção lá. E Amém. muito obrigada. Eu que agradeço de verdade você abrir sua casa, dar esse espaço. Deus abençoe, que todo mundo que sentar aqui possa ser canal de alcance na vida das pessoas. Nunca pense que o que você está fazendo aqui é pequeno. Que Deus vai fazer é muito grande. Em nome de Jesus, que bom que você se dispôs a isso, né? Até encorajar a gente a falar da nossa vida. Deus abençoe, muito obrigada. Amém. Gente, esse foi o nosso mês e graça dessa semana. Quero desejar um final de semana para vocês aí excelente. E eu aguardo você até o próximo mês e graça, em nome de Jesus. Amém, amém.